Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Dividir esta leitura em 3 partes. A primeira, uma segunda parte e uma terceira parte. A primeira parte, construída, todo o texto é um poema, portanto deve ser lido como um poema, de uma forma declamativa, construído no típico paralelismo semita, tão querido dos povos semitas e da Bíblia hebraica em particular, e deve ser lido, portanto, nesse balanceamento. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. 2. E depois temos aqui esta frase solta, que deve ser bem destacada das duas anteriores. Portanto, não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Portanto, lê-la de forma destacada. Depois, salientar bem este mas, porque temos aqui uma alteração da situação anterior e, de novo, no paralelismo que referimos há pouco. Também fazê-lo dessa forma. Destacar muito bem esta frase: o meu advogado está perto de mim. E depois, um paralelismo em pergunta-resposta. Estamos aqui no processo judicial, no estilo do processo judicial. Quem pretende alguém instaurar num processo, dar tempo. Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. E, no último, nós temos uma inversão. Temos primeiro a resposta e depois temos a pergunta. E jogar bem nesta inversão, no final da leitura. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar? Portanto, temos aqui, antes temos a pergunta e depois a resposta, ou a resposta, uma exclamação, e aqui temos o contrário. De salientar que muitas vezes esta parte do poema chama-se poema do servo sofredor, mas se repararmos, o Senhor é que é o protagonista em cada uma das partes, destas partes. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, o Senhor Deus veio em meu auxílio, o Senhor Deus vem em meu auxílio, que é o advogado que está perto de mim. Portanto, o advogado que está junto de alguém que é acusado e que o defende. Portanto, o Senhor, não esquecer que ele, sim, é o personagem principal da leitura. Nesta leitura, as questões são muito importantes. Ela própria, toda a primeira parte, esta primeira parte, é construída baseada nessas questões. Um pouco à maneira socrática, à maneira da meiêutica socrática, em que se põe a questão e em vez de se explicar as coisas, coloca-se questões às quais o ouvinte responde. E é isso que se deve fazer, deve-se colocar bem a questão e dar tempo para que quem ouve a questão responda interiormente, sempre a mesma técnica. Aqui igual, e depois temos aqui uma questão maior, um texto maior, mas da mesma forma. Portanto, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras?
Vamos lá, respondam. Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Pronto. Pôr a questão de forma a dar esse tempo após a interrogação. Salientar bem aqui essa fé. Porque há dois tipos de fé. Esta fé de que fala Santiago é diferente da fé de que fala tem um sentido diferente da fé de que fala São Paulo, que diz que nós somos salvos pela fé, mas são de coisas diferentes. É a mesma palavra, mas indicam maneiras diferentes, modos diferentes dessa fé. E aqui, cuidado com este discurso direto. Um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, dar um tom um bocado despreocupado, revoltantemente despreocupado. Portanto, a segunda parte entra aqui com este assim, enunciar bem a tese do texto. A fé sem obras está completamente morta. Portanto, completamente, lê-lo quase sílaba a sílaba. A fé sem obras está completamente morta. Mas alguém dirá, uma objeção, portanto, à tese, e pelas obras, salientar bem o pelas obras. Portanto, uma primeira parte, na maiêutica socrática, a técnica da interrogação, e depois uma segunda parte, em que é enunciada a tese. A fé de que se trata aqui é a fé, os teólogos falam da fides, da fé, chamam-lhe a fides qua, a fé de que se trata aqui é fides qua, e depois há a fides que. Esta fides que é a fé da Igreja, a fé que nós proclamamos. Por exemplo, no credo. Proclamemos a nossa fé, creio em um só Deus. Esta é fides qua. E nós somos salvos por essa fé. E essa fé não depende das obras de cada um. Depende, é um enunciado. É muito mais que um enunciado, mas ela é enunciada por todos. É a fé da Igreja. Depois temos a fides qua, que essa sim é aquilo que nós chamamos a nossa fé. Mostrarei a minha fé. A minha fé é a intensidade com que acredito e a qualidade do meu crer. E essa qualidade do crer verifica-se nas obras. Não é no enunciado, é nas obras. Como é que eu traduzo aquilo que acredito nas obras. Portanto, por isso se deve acentuar bem, poderá essa fé, não é esta fé aqui, a fides qua, mas a fides qua, poderá essa fé sem obras obter-lhe a salvação. Não estamos a falar da fé que se diz no credo, estamos a falar da fé que se traduz em obras, que se traduz em algo de efetivo, algo que não está morto.